pessoal, como vocês estão? Hoje eu vim trazer para vocês um bolinho super lindo. É um bolinho de 3 andares, na verdade um mini bolinho de 3 andares. Eu vou falar para vocês tamanho, a forma de fazer, como você pode fazer e inúmeras dicas aí para te ajudar. Mas primeiro, você que não é inscrito, se inscreva no nosso canal, deixa aí seu like, seu comentário nos ajuda muito, né, a ranquear nossos vídeos aí, tá bom? Nós vamos fazer uma aulinha ao vivo, onde eu vou falar para vocês passo a passo, tá bom? Então é uma aulinha um pouquinho mais comprida, tá joia? E eu vou mostrar pra vocês o tamanho, tudo direitinho, tá bom? Eu vou deixar também a inspiração, né, que a cliente me mandou, que nós combinamos de fazer, né? Então eu vou deixar pra vocês a fotinha também, pra vocês verem se a gente tá indo mais ou menos, fazendo mais ou menos parecido, né? Porque a gente sempre explica, é mais ou menos parecido, não é igual, né? Então vamos lá começar o nosso bolinho. Nós vamos começar o nosso bolinho com, na verdade, é um mini bolinho, que dá em média cerca de 1,8 kg mais ou menos, tá? É um bolo que nós vamos dividir, né, em 3 andares, tá bom? Primeiro, nós vamos utilizar o aro 15, tá? É uma marmitinha que eu sempre falo pra vocês, ó, é uma marmitinha que eu comprei pra utilizar pra fazer bolo. É alumínio, é a mesma coisa que uma forma, porém ela era muito mais barata, né? Então era o que eu precisava, então eu comprei a marmitinha. Só que normalmente eu utilizo 3 camadas de recheio, né? Então o que eu fiz? Eu assei 2 massinhas dessa aqui, de 15 cm de diâmetro, uma eu recheei com uma camada só de recheio, tá? Essa aqui, tem uma camada só de recheio, porque é um bolinho de 3 andares, mas cada andar é baixo, né? Por volta de mais ou menos aí 5 a 7 centímetros, tá? Não é o tamanho normal que a gente costuma fazer, tá? Já é por isso que ele é mini, né? Senão ele deixa de ser mini. Então nós vamos acrescentar aqui o nosso bolo. Só vou passar um pouquinho de chantilly aqui embaixo. Normalmente eu não faço isso, tá? Nos bolos maiores, porque eles são pesados, né? Mas como esse aqui é levinho, não custa nada, né? Então vou colocar aqui minha forma. Nesse caso aqui, a inspiração desse bolo, gente, não tem topper, tá? É daquele desenho, aquela série, né? Monster High, que é aquelas monstrinhas, né? Aquela coisa toda. E tem uma monstrinha lá que fez aniversário de 1.600 anos, né? E fizeram um bolinho pra ela de 3 andares, pequenininho, que é muito parecido com esse aqui, com o tamanho desse aqui, tá? Vou tirar aqui meu bolinho da forma. Ah, gente, na verdade, deixa eu fazer uma coisa antes aqui, pode fazer depois, mas eu vou fazer antes, tá? Que é colocar o suportezinho, que é, no caso, como se fosse, deixa eu pegar aqui os caninhos, né, o que vai suportar os andares de cima. Pode colocar depois, mas eu particularmente sempre gosto de colocar na forma, eu tava esquecendo. Esse que eu vou utilizar um caninho, esses pega-balões, tá? Por que eu tô utilizando esse bolo? É um bolo leve, gente. É um bolo de 1 kg e pouquinho. Ele é levinho, né? A parte mais pesada é essa aqui de baixo. As outras são mais leves, então por isso que eu estou utilizando esse. Mas nos outros bolos normais eu não utilizo esse. Eu utilizo o cano maior, mais grosso, tá? Para suportar o peso. Então eu simplesmente vou colocar aqui 4 caninhos, tá? Você pode colocar mais se você quiser. Eu aconselho esse caninho aqui, ele tem a vareta de 50 centímetros, que acaba sendo um pouco mais grossa, ó. Por que eu gosto desse? Porque eu acho esse mais seguro, tá bom? Tem um outro mais fininho, mas eu particularmente não gosto. Porque eu acho que fica um pouco inseguro, sabe? Eu prefiro não arriscar. Então, ó, coloquei os caninhos, tá? 4 caninhos, porque vai vir um outro aqui no meio, que é do suporte do segundo andar, tá bom? Então, vamos colocar aqui nosso bolinho. Você pode fazer isso com ele já na forma? Pode, mas eu acho mais seguro fazer enquanto ele está dentro da forma. Até mesmo nos outros bolos, quem me acompanha aí sabe, os bolos de andares maiores eu faço dessa forma, tá? Vou tirar nosso bolinho aqui. Então, para relembrar, esse bolinho aqui é um bolinho de 15 centímetros de diâmetro, tá bom? Vou tirar da forma aqui, para ter mano ficar aqui dentro. E vamos começar a decorar. Estou dando só uma ajeitadinha, tá? Só mesmo para ajeitar. Lembre-se bem, né? Recheio para bolo de andar tem que ser firminho, tá, gente? Nada de recheio mole. Na verdade, para bolo nenhum, né? Mas para bolo de andar, pior ainda se for, né? Recheio mole. Vai dar ruim, né? Então, tome esse tipo de cuidado. Aqui, se vocês perceberem, é um bolinho bem baixinho, tá vendo? Porque a ideia é, de fato, ser andares baixinhos. Então, aqui vai o segundo andar, tá bom? Deixa eu dar uma olhadinha aqui que eu... Beleza?
Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Então, nós vamos agora começar a cobrir nosso bolo. Como sempre, a nossa pré-camada. Tá? Em todos os bolos que eu faço, sem nenhuma exceção, eu gosto de fazer a pré-camada, tá? Questão de evitar problemas depois e também questão de organização, sabe? Fica bem mais organizadinho o bolo com uma pré-camada. Então a gente arruma, vamos arrumar aqui em cima agora. E em relação aos outros tamanhos, gente, eu não tive forma para fazer os outros tamanhos tão pequenininhos, né? Então eu simplesmente recheei o bolo e coloquei um acetato do tamanho que eu precisava, tá bom? Então, simplesmente assim. Eu não tive a forma. O segundo andar eu tenho a forminha, né, que é de 10 centímetros de diâmetro. E o outro, como seria de 5 centímetros de diâmetro, não tem forma de 5 centímetros. Então eu peguei um pedacinho de massa e coloquei no setup que eu vou mostrar pra vocês, tá? Quando eu for fazer ele aqui. Vou dar uma batidinha no chantilly. Ficou poroso, porque ficou parado. Então é importante. E agora nós vamos cobrir normalmente o nosso bolinho aqui. Então vamos cobrir o nosso bolinho. Deixa eu dar uma limpadinha aqui na bandeja. E esse bolo, gente, ele é rosinha e tem um drip cake preto escorrendo nele. Eu não vou me preocupar com a parte de cima, lisar a parte de cima. Porque a gente vai colocar o ganache, né, no caso preto. Então não há necessidade de a gente caprichar na parte de cima, tá? Eu só vou passar mesmo para ajeitar, tá bom? Vamos então fazer a nossa camada de chantilly principal. Lembrando que você precisa pressionar bastante o saco de confeitar para que realmente, né, o chantilly grude no bolo. E vamos arrumar. E como eu disse aqui, gente, a inspiração é de fato uma inspiração. Se o cliente chegar e falar, eu queria um igual a esse aqui. Já falei em vídeos anteriores aqui, mas é importante a gente reafirmar, né? Ah, eu queria um bolo igual a esse daqui. Não, a gente não faz, tá? Não aceite fazer igual, porque você não vai conseguir fazer idêntico. Você consegue fazer parecido, mas não igual. Por questão de tom, né? Os tons do bolo. Tem algumas cores que a gente não consegue imitar, porque você não sabe. E outra coisa, né? Às vezes a pessoa que tirou aquela foto, ela botou filtro na foto, né? Então vai ficar um tom de cor de chantilly que talvez você nunca vai conseguir chegar. Então sempre tenha isso com você, tá? É só uma inspiração. Então, ó, espátula nunca assim, sempre dessa forma, tá? E sempre retinho, tá bom? Você precisa estar sempre olhando para a junção da espátula com o bolo, tá bom? Porque se você olhar só para o bolo ou só para a espátula, vai ficar torto. Vai parecer aquele bolo pirâmide, né? Fica assim, ó. Não fica legal. Então, se atente a isso aí, tá? Vamos tirar aqui o excesso. Como eu falei pra vocês, não vou me preocupar com essa parte aqui de cima, de fazer, né, uma quina perfeitinha, porque a ideia aqui é colocar o drip cake. Então não há necessidade de me preocupar. Só vou ajeitar mesmo, como eu disse pra vocês. É bom a gente ajeitar, tampar buraquinho, pra que o drip cake não fique feio, né, também. Se ficar torto ou ficar um buraco, vai ficar feio o drip cake. Ok. Vamos dar mais uma lisadinha. Percebam que eu olho para a junção da espátula com o bolo. E não para um ou outro. E vamos só dar mais uma ajeitadinha aqui. Eu vou mostrar pra vocês o drip cake que eu fiz, gente, e assim, ficou perfeito, tá? Um drip cake preto que não amarga, tá? Não amarga, porque se utilizou muito pouco corante pra fazer ele preto. Porque no caso desse tema aqui, né, é monstro e tal, aquela coisa toda, então o modelinho, a inspiração aí, que eu mostrei pra vocês, ela tem um preto, né?
Então vamos só dar uma ajeitadinha aqui, vou limpar a sua bandeja e vamos para o próximo detalhe, que é o drip cake. Mas antes de fazer o drip cake, como vocês viram na inspiração, não sei se a edição já colocou pra vocês aí, tem um lacinho, né, aqui na lateral. Então eu vou colocar esse lacinho de uma vez, porque se o drip cake passar por cima dele não tem problema, porque o ideal, se eu passo pra fazer o drip cake depois vir com o laço, vai amassar o drip cake, vai manchar, então o ideal não é esse. O ideal também é que o drip cake não chegue muito a ele, mas pode acontecer, né? Pode acabar escorrendo demais e a gente chegar no lacinho. Vai ser uma fitinha bem fininha aqui e vou mostrar pra vocês, tá? Vou colocar de uma vez. Então, gente, ó, fiz aqui um lacinho de EVA. Por que eu fiz de EVA? Porque, assim, acaba que pra chegar a esse efeito mais realista, ou é pasta americana ou é EVA. No meu caso aqui, eu não trabalho com pasta americana. Então, eu estou utilizando EVA. EVA é fácil de higienizar, passa um alquinho, resolve fácil sim. Então, assim, a gente utiliza ele, explica para o cliente que é só retirar na hora de consumir. Então, nós vamos agora olhar a parte da frente do nosso bolo, tá bom? Porque aqui eu não marquei muito essa questão da frente, né? Porque eu deixei no centro. Então, vou colocar aqui o meu lacinho. E o bom do EVA é que é só você encostar, ó. Tá pronto. E fica um toque bem assim, né? Parece mesmo pasta americano, mas não é. Então, é isso aqui, nós vamos fazer. E agora eu vou jogar o drip cake aqui em cima pra dar o efeito aí da inspiração, tá bom? Vou mostrar pra vocês aqui o drip cake que eu fiz. Ele é preto. Então, o que eu fiz aqui? Eu peguei 150, vou mostrar pra vocês, ó. Pretinho, tá vendo? Gente, assim, perfeito, tá? 150 gramas de chocolate ao leite fracionado, tá? Fracionado, com 50 gramas de creme de leite, tá? Ele vai ficar um pouquinho mais ralinho, mas é o que eu quero aqui. Estou deixando ele esfriar um pouquinho para ficar um pouquinho mais grossinho. Não é para endurecer, tá? E também não é para deixar muito fluido, senão vai escorrer demais, a não ser que essa é a sua intenção. O que eu fiz aqui? Coloquei 2 gotinhas de preto, gente, corante em gel mesmo, tá? Não é nem corante de chocolate não, corante em gel, e ficou pretinho desse jeito. Por quê? Porque o fundo já era marrom, né, do chocolate. Então, quando você acrescenta ali um pouco do preto, rapidinho fica preto. Então, não tem risco de amargar, tá bom? Então, ó, vou acrescentar, vou utilizar aqui um saquinho, tá? Um saquinho normal, pra aplicar o meu drip cake, joia? Vou colocar aqui e já mostro pra vocês. Então, gente, furei um buraquinho no meu saquinho e vou acrescentar. Sempre comece pela parte de trás, pra você ver o quanto de fluido tá o seu drip cake, pra evitar que ele fique muito... E assim, gente, não tem jeito, igual aqui, ó. Ele vai escorrer. Então, como eu quero que ele escorra um pouco menos, então eu vou bem na beiradinha, tá vendo? Assim, vai escorrer. Tô vendo aqui pelo meu laço, tá vendo? Então, eu vou esperar esfriar um pouquinho mais. Ó, já parou praticamente no laço. Então, ó, o que eu faço? Sempre devagarzinho, sem encostar muito na lateral. Vai escorrer bem pouco. E se chegar no laço também, gente, não tem problema, tá? Porque não tem jeito. Ó, tá vendo? A ideia é que não chegue, né? Mas se chegar, não tem muito o que fazer. Então aqui, ó, tô acrescentando bem pouquinho. Pra ele chegar aí bem pouco mesmo, tá? Pra atingir pouco o laço, né? Mas se você quiser fazer outro efeito, não tiver, por exemplo, né? No caso aqui, porque tem um laço. Então, por isso que eu tô ponderando aqui a mão, tá? Ó, perfeito, do jeitinho que eu queria. Tá vendo aqui, ó? Aqui chegou a passar o laço, não tem problema. Por que eu quis colocar o laço primeiro? Porque se ultrapassasse, não teria nenhum problema. Agora aqui, gente, nós vamos acrescentar o drip cake aqui em cima, ó. Aqui tem que ser um pouquinho mais rápido, tá? Porque a gente não quer que ele endureça aqui em cima, tá bom? Então você já deixa a sua espátula aí ajeitada, limpinha, para que a gente possa acrescentar aqui, ó, e ajeitando. Eu não vou preencher isso tudo aqui, porque vai vir um outro bolo aqui em cima. Mas se você quiser preencher, se for uma decoração onde você precisa preencher, preenche, tá?
Aqui estou só ajeitando mesmo. E se por um acaso, Diana, o bolo ficou pequeno, é só você acrescentar um pouquinho mais de drip cake aqui. Fiz uma quantidade maior, tá? A drip cake já endureceu sim, né? Ficou mais pastoso. Tá dando pra mexer, mas endurece um pouquinho rápido, ó. Olha que perfeito ficou. Com a graça, né? Com a graça. Agora nós vamos com o outro bolo aqui em cima, tá bom? Então a gente vai continuar a fazer a mesma coisa no outro bolo. Então agora nós vamos pro segundo andar. Como eu falei pra vocês, uma forminha de 10 centímetros, tá? É outra marmitinha, tá? Essa de 10 centímetros, tá bom? Você pode usar a forma também, tá, gente? Aqui eu tô falando porque quando eu fui comprar, a diferença de preço da forma era, assim, exorbitante para a marmitinha, que era o mesmo tamanho. A diferença é que ela é um pouco mais baixa, né? Ela tem cerca de 5, 7 centímetros. A forma tem 10. Então, quando eu vou rechear meu bolo dentro delas, eu coloco acetato para aumentar a altura delas, tá? Só isso. Simples assim. Se você vê essa diferença de preço for realmente exorbitante, vale a pena aí você comprar marmitinha. Peço desculpa pelo barulho, mas a rua está movimentada hoje. Então vamos lá, ó. Vamos colocar nosso disquinho, que eu sempre falo, a gente sempre fala nos bolos de andares, né? Os disquinhos que a gente precisa fazer. Tem vídeo meu aqui ensinando a fazer esse andaime para bolo de andares, tá? Esse é um mini andaime, né? Ele é bem pequenininho, ó, para esse tamanhozinho de bolo, mas no caso para bolos maiores ele é bem maior. E eu ensino, tem um vídeo aqui ensinando, você que ainda não viu, corre lá, aprende, porque vale a pena. Nossa, vale muito a pena. Salva a confeiteira. Então, só vou marcar aqui, vou tirar e vou... Agora aqui, gente, eu vou decorar o meu bolinho em cima de uma outra bandeja, tá? No caso aqui eu utilizo uma bandeja de vidro, porque eu posso lavar ela, tá? Mas se você não tiver, você pode usar essa bandeja mesmo que você faz os bolos e tenta higienizar ela só a parte da frente, onde tem ali a tinta, né? Pra ela, se você molhar a parte de trás é madeira, né? MDF, vai inchar e vai estragar. Então tenta higienizar só a parte da frente ali, mas se você tiver um de vidro é melhor, porque fica mais fácil de higienizar, tá bom? Então agora vamos pegar aqui, como normalmente nós fazemos, e vamos acrescentar o nosso andaimezinho. Simples assim, perfeito, fácil de fazer. Ô, gente, eu vou falar pra vocês, eu acho que esse vídeo do andaime, ensinando a fazer o andaime para bolo de andares, foi o melhor vídeo que eu acho que tem no canal. Porque assim, gente, facilita demais a nossa vida, demais. Não é pouco não. Esses andaimes aí, né, que se utilizava mais antigamente, são andaimes caríssimos. Você tem que emprestar para o cliente, torcer para o cliente, né, não jogar fora. Já teve caso que eu já contei aqui no canal, né, que o cliente jogou fora. Triste, triste, vai fazer o quê, né? Já jogou. Então, ó. Passei um pouquinho de chantilly só pra dar uma segurada, tá? Porque esses bolinhos aqui, gente, como esse aqui tem 10 centímetros e é uma camadinha, tá vendo? Uma camadinha só de recheio, é muito levinho. Então, ou seja, ele acaba escorregando da forma, tá? Da bandeja. Então, vamos fazer a nossa pré-camada. Para a gente começar a decorar isso aqui. Então, vamos acrescentando. E importante, gente, é tampar. Como esse aqui tem um isoporzinho embaixo, a gente tampar bem esse vãozinho, tá? Não pode deixar nenhum buraquinho, não. Senão a bolha não acerta. Tá bom? Vamos só passar aqui. Eu vou só passar uma camadinha fininha. Como eu falei pra vocês, vai o drip cake, como foi no outro. Só pra ajeitar mesmo. Então, a gente não precisa se preocupar com a parte de cima nesse caso aqui não. Perfeito. Outra dica importante, no caso aqui, deixa eu pegar o meu, você pode, né, utilizar o pega-balão para fazer aqui mais, porque a gente vai vir com outro agora pequenininho, que é esse aqui, ó, tá? Aí você vai avaliar o seguinte, porque quando a gente colocar esse aqui lá embaixo, enfiar no bolo de baixo, o ideal é que esse aqui fique bem rentinho aqui, porque ele sirva como suportezinho, como é que eu vou dizer, né? O suporte mesmo, a coluninha ali pro que vem de cima. Se você Diana, ficou curto meu coisa, acabou descendo um pouquinho, você finca mais um aqui do lado, ou pode ser 2 pratinhos de churrasco, mas avise ao seu cliente, tá bom?
que tem. Porque esse aqui, olha, gente, é muito pequenininho, é 5 centímetros de diâmetro, é muito pequeno. Então não tem como fazer muita coisa, estaquear demais, tá bom? Então agora a gente vai cobrir esse bolinho. Sempre mexa o seu chantilly quando ele ficar parado. E vamos colocar aqui na nossa manga de confeitar. Vou utilizar aqui esse aqui, gente, porque essa aqui é muito pequenininha, né? Então vamos utilizar aqui. Ó, colocou, dá uma leve balançadinha para ele descer. E vamos com a nossa espátula pegar esse chantilly para baixo. Eu ensino aqui isso, é simples a dica, mas ajuda demais, ó. Tá vendo? Sem sujeira. Você gira aqui agora, ó. Tá vendo? Sem sujeira você consegue decorar seu bolo sem sujeira. Vamos fazer a mesma coisa que fizemos no outro. Outra dica importante, o chantilly aqui, gente, eu tentei fazer a quantidade mais ou menos que eu iria utilizar, mas eu acho que eu vou precisar fazer um pouquinho mais. Então, assim, é difícil chegar no mesmo tom? É. Nesse caso aqui, como o rosa é um rosa bem simples, é um rosa claro, não é muito, rosa escura, aquela coisa toda, não tem problema eu utilizar, eu fazer um pouquinho à parte, um pouquinho de chantilly à parte. Mas quando a cor é muito específica, por exemplo, um azul marinho muito escuro, o ideal é que você tente fazer a maior quantidade, assim, que chegue mais próximo do que você vai usar, tá? Porque senão você depois talvez não consiga chegar no mesmo tom. Isso é uma coisa assim que pode atrapalhar, porque vai ficar cores diferentes. Ali, aparentemente, vai dar, tá? Mas como eu falei, como o rosa é um rosinha clarinho, então ele não me atrapalha muito, tá? Fazer outro tom, porque eu usei quase nada de rosa. Mas quando é uma cor muito específica, aí é importante que você tome esse cuidado. Eu sei que é difícil, não tem muito jeito, é meio que no olho, tá? Eu falo que quando você começa a fazer bolo, você começa a ter mais ou menos noção do que você gasta em cada bolo. Mas claro que isso é com o tempo, tá? Você que tá começando agora, devagarzinho você chega lá. Só tô dando uma ajeitadinha aqui, como eu falei, a gente vai passar o drip cake aqui, mas também a gente precisa deixar arrumadinho aqui em cima, né? Chama aqui arrumadinha. Vai ficar um trabalho bem feito, né? Com acabamento bem feito. E, gente, bolinho, quanto menor ele for, mais enjoadinho ele é pra decorar, gente, ó. Quanto menor, é sempre assim, né? Quanto menor o produto ali em si, mais enjoadinho ele é. Porque requer ainda mais cuidado, delicadeza. Então é enjoadinho mesmo. Perfeito. Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos limpar aqui, porque nós vamos tirar esse bolo daqui e colocar no outro bolo, tá? Pode colocar o drip cake aqui agora? Posso, mas eu vou colocar ele em cima do outro bolo porque me facilita, tá bom? Vou só tirar aqui o excesso. Por que a gente precisa limpar essa bandeja antes de arrastar esse bolo? Porque senão a hora que a gente for arrastar, esses restinhos que estão aqui na bandeja, vai vir no bolo e vai ficar feio. Então, sempre pense, detalhe sempre faz a diferença, tá? Então, vamos acabando aqui pra gente poder colocar em cima do outro bolo. Pronto. E aqui, gente, já percebi que tem a parte de trás, então eu vou deixar pra trás, tá? Que foi o acabamento aqui da minha espátula, tá bom? Gente, eu trouxe pra cá um bolinho pra gente poder colocar juntos aqui, tá? Vou pegar meu outro bolinho aqui. Pra gente colocar em cima dele. Então, eu simplesmente, ó, a parte de trás dessa aqui, eu simplesmente vou arrastar o meu bolo. Vou mostrar pra vocês, ó. Tá vendo? Só arrastando. Ó. Viu que perfeito? Olha embaixo. Gente, isso aqui é maravilhoso, gente. Quem inventou isso aqui foi uma pessoa abençoada.
Abençoada por Deus, porque sinceramente é uma bênção isso. Vou centralizar, olhar direitinho, nós não podemos errar aqui nessa parte. De frente do meu bolo. Ok. E agora nós vamos descer o nosso caninho. Pode ser que ele fique um pouco, vou dizer, um pouco grande, pode ser. Vou dar uma medidinha aqui só pra me dar uma olhadinha, se eu preciso cortar ele. Como eu falei pra vocês, estou sem a minha tesourinha, né? Então, vou ter que cortar um bocado. Vou usar minha tesourinha aqui pra eu cortar ele. Então, já coloquei. E, gente, eu vou aqui, ó, descer. Vou usar um canudo igual pra descer esse aqui. Por que eu vou usar e vou descer devagarzinho, gente? Aqui é paciência, tá? Por que eu vou usar esse mesmo palito aqui? Ó, ficou um tamanhozinho perfeito, tá? Por que eu vou utilizar ele? Porque se encostar, é perigoso eu usar, por exemplo, palito de churrasco para afundar isso aqui. O risco de eu soltar e bater a minha mão é muito grande. Então esse aqui é um pouco menor, que ele cabe exatamente aqui como eu preciso. Então, ó, ficou um tamanhozinho perfeito, fiz a medição, ótimo. Então vamos colocar agora o nosso lacinho dessa parte aqui. Mesma coisa, tá? Centraliza com o de baixo e manda ver. E pronto, agora nós vamos colocar o nosso ganache. Só vou dar uma ajeitadinha aqui, gente, aqui em cima, para poder colocar o ganache e não ficar nem um pouquinho torto. Ó, perfeito. Perfeito. Vamos agora pegar o nosso ganache pra gente acrescentar aqui em cima. Ó, gente, peguei o ganache. Vou fazer a mesma coisa, tá? Eu vou olhar aqui atrás como é que tá a textura. Se tá muito mole, eu vou esperar um pouquinho. Tá um pouquinho mole, eu vou esperar só um pouquinho, tá? Né? Porque senão ele escorre demais. Preciso ver o quanto ele tá escorrendo, porque, como eu falei pra vocês, eu quero que ele não chegue e ultrapasse muito o laço, né? Então, por isso eu tô começando por trás aqui, tá bom? Ah, gente, essa emenda aqui, que o EVA não chegou, não tem problema, gente. Aqui é a parte de trás, né? Problema nenhum. Então, ó. Lembre-se que a gente vai chegar bem pouco, pra não escorrer muito. A gente não quer perder o efeito. E assim, se encostar no laço, passar lá, não tem problema, faz parte. Mas se a gente puder evitar, né? Como eu fiz na parte de baixo. Perfeito. Que lindo, que gracinha tá ficando. Agora eu só vou limpar a minha espátula aqui, porque quando eu colocar o acetato e o ganache em cima, que eu preciso que a minha espátula esteja limpinha, tá? Então, ó, vamos acrescentar ela. Porque vocês percebam que eu preciso que ele seja mais visível na borda, né? Já que vai vir outro bolinho em cima. Então, vamos ajeitar. E tem aqui, você tem que ajeitar rápido, porque ele vai endurecer, né? Depois a gente não consegue mexer mais nele. Então, por isso que eu estou fazendo isso aqui. Estou tentando cobrir ao máximo, deixar só o espacinho do outro bolo que vai vir em cima. E se também ficar um espacinho aparecer, a gente tampa com o ganache, tá? Perfeito. Perfeito. Que gracinha, né? Muito fofo. Vamos agora pro terceiro andar. Fazer a mesma coisa que fizemos. Então agora a gente vai fazer o terceiro andar. Vou utilizar a mesma tábuazinha de vidro. E aqui tá o meu bolinho de 5 centímetros, ó. Peguei um pedacinho de massa, cortei com 5 centímetros e coloquei no acetato, tá vendo? Mesma coisa se eu tivesse feito, né, numa forma. Vou tirar aqui deixa eu cortar aqui, que tá escorregando minha mão. E vamos, ó, simplesmente tirar nosso bolinho. E vamos colocar aqui
um disquinho. A diferença desse aqui, gente, é que esse aqui nós não vamos botar andaime nele, porque é um bolinho muito pequenininho, gente. É muito pequenininho, é impossível. A gente for colocar, vai ficar muito grosseiro, né? O que você, a gente for tirar daqui, que a gente vai utilizar, né, um palitinho de churrasco para nos ajudar a tirar, tá? Então vamos fazer aqui a pré-camada. Esse aqui é mais chatinho de fazer pré-camada, gente, porque ele é levinho, né? Aí eu vou colocar aqui, ó, vou pegar um palito de churrasco e vou simplesmente fincar, ó. Vai girando assim, ó. Cheguei no palito de churrasco, ó, no isoporzinho, tá? Pra realmente poder segurar ele, ó. Fica um pouquinho mais fácil. Desculpa o barulhinho aí, mas é porque é muito pequenininho, gente. Estou espatulando ele aqui com a pontinha da minha espátula. Tão pequenininho. E acredito que o meu chantilly vai dar. Acredito que vai dar. E tem que, ó, tirar o excesso e tampar os buraquinhos, gente. Quanto menor, mais enjoado. Dentre os três, né, que eu vou decorar, esse aqui é o pior, né, assim, mais enjoadinho. Porque exige muita delicadeza. Então, ok. Já cobrimos ele. Vamos agora passar a camada principal. E acredito que o chantilly realmente vai ser a conta, graças a Deus. Porque assim, não quer dizer que você não possa colocar uma outra, né, fazer um outro tom. Mas aí acaba ficando um pouquinho de, pode ser que não fique, pode ser que fique. Então, o legal é se você puder, né, já fazer a quantidade que você precisa. Agora, quando é um bolo muito grande, gente, é difícil. Bolo muito grande, bolo de 3 andares aí, grandão, né, 9 quilos de bolo, por exemplo. É difícil você fazer a mesma quantidade de chantilly, né? Quer dizer, a quantidade certa, né? Para todo o bolo. Vamos preencher. Da mesma forma. Também não precisar se preocupar com a parte de cima. E vamos espatular. Esse palito de churrasco que eu finquei aqui, gente, ajuda muito. Não tem jeito, a espátula acaba raspando, porque assim, é muito petitinho. Então não tem outro jeito não. Vamos ajeitar aqui. Então, recapitulando aí, nós temos o primeiro andar de 15 centímetros de diâmetro, o segundo de 10 centímetros de diâmetro e o terceiro de 5 centímetros de diâmetro. É importante que você respeite essa 5 centímetros. Percebam que cada um tem 5 centímetros de diferença um do outro. Essa é a melhor forma de você fazer bolos de andares, tá? Com 5 centímetros de diâmetro de um para o outro. É o melhor. Claro que você pode fazer maior. Eu tenho bolos aqui, né, de andares que são uma distância um pouco maior, não tem problema. Mas é no mínimo 5 centímetros. Particularmente eu não acho bonito bolos que menos de 5 centímetros aí de diâmetro. Vou acrescentar um pouquinho, ficou um pouquinho ralo aqui em cima. Que aí a gente vai ter que... Porque eu preciso ver se ele não tá ficando igual a piramidezinha, né? Porque pequenininho e enjoadinho de fazer. Gente, então vamos colocar o terceiro andar. Peço 1 milhão de desculpas pelo barulho aí, mas infelizmente, né? Não tem muito jeito de evitar. Então, ó, vou colocar aqui o meu terceiro andar, vou olhar aqui do jeito que eu quero. Vou tirar. Tá, ó. E vou dar só uma ajeitadinha aqui em cima. Pra gente poder colocar o ganache, já que aqui em cima agora o ganache tem que pegar em tudo, né? Porque é o último andar. Pronto. Então, ó, nosso terceiro andar. Como os outros, vamos colocar a fitinha. Essa fitinha que provavelmente eu vou ter que cortar, né? Porque ela é um pouquinho grande, né?
Deixa eu só tirar aqui um pedacinho de chantilly que marcou aqui, não gostei. Pronto. Vamos colocar aqui a fitinha do terceiro andar. Vou cortar de uma vez aqui. Então, medir com os outros de baixo, porque ele ficar bem rentinho. Vou precisar cortar mais um pouquinho que a fitinha. Perfeito, ó. Agora vamos acrescentar o nosso ganache como fizemos nos outros andares, né? Então vamos lá, sempre por trás, pra gente ver como é que tá o... Tá ótimo. Perfeito, e agora vamos terminar de colocar o ganache. E agora, gente, eu ponho aqui tudo, tá? Ó. Aqui em cima, espalho tudo. E vamos espalhar com a nossa espátula. Muita delicadeza, muito pequenininho. Chega a ser fofinho, parece bolinho de boneca. De tão pequenininho. Temos que tampar principalmente essa partezinha aqui da beirada, tá? Pra como se fosse, na verdade, pra emendar com o que a gente botou na lateral, né? Ó. É isso, olha que gracinha de bolinho. Na imagem aí tá um pouco claro, né, o rosa, mas pessoalmente tá uma fofura. Vou ver se eu consigo tirar uma foto e mostrar pra vocês a foto, mas né, visivelmente como ele tá, né? Porque acaba que aqui a imagem tira um pouquinho, a câmera tira um pouquinho da cor, né? E vamos colocar um topperzinho que é bem simplesinho, o topperzinho, tá? Gente, antes eu vou colocar umas bolinhas, tá? Essa bolinha aqui, essa marca aqui é maravilhosa. Não tem patrocínio, mas se quiser patrocinar, estamos às ordens. Uma marca muito boa, balinha de coco, né? Que a gente pode tingir ou utilizar ela branca assim. Nesse caso aqui, a inspiração era um pouco branca, um pouco rosa mesmo. Então, eu vou utilizar ela branca mesmo, tá? E vou sempre começar por trás da volta, tá bom? Aí é só nesse andar aqui, na inspiração não tem, né? Nos outros andares, tá bom? Nós vamos começar colocando sempre por trás. Porque sempre tem emenda, né? A emenda fica, então é sempre importante que a emenda fique pra trás. E, gente, aqui é paciência, tá? Porque é um por um, do jeitão. Existem umas técnicas aí do canudinho, existe um pessoal que faz, tem uma maquininha que coloca isso aqui e tal, mas eu acho besteira, acho melhor colocar, tá bom? Então eu vou colocando aqui e mostro o resultado pra vocês. Então, pessoal, o resultado é esse, com as bolinhas, ó, tá? Na inspiração não tem nos outros andares, mas se é no caso, fica assim que eu quero colocar, mas eu quis ficar o mais fiel possível, né, à inspiração. Eu acredito que ficou bem parecido. A cor, como eu falei, a câmera acaba, né, deixando um pouco mais claro, mas ficou uma gracinha, um rosinha perfeito, né? E aproveitando para dizer que eu te agradeço, você que assistiu até aqui. Se você gostou, deixa seu like, seu comentário. Se tem alguma dúvida, pode deixar que a gente vai, né, responder a todos vocês aí. Eu acabei esquecendo de colocar aqui o coraçãozinho, vou colocar antes que eu me esqueça aqui para mostrar para vocês como vai ficar. Mas vai ficar maravilhoso. Vou mostrar para vocês aí um videozinho dele com o coraçãozinho, mas essa é a ideia. Espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês e até a próxima. Tchauzinho!